E eu passo agora a palavra ao hoje advogado, antes ministro Nef Cordeiro, ministro aposentado do STJ, para a sua fala. Bom dia, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores da assistência dessa audiência pública. Estamos aqui revendo o tema que é da preocupação social pela dignidade e pela segurança pública. No exame do tema, o HC 143.641 do ministro Lewandowski havia definido a regra da substituição por cautelares menos gravosas para gestantes ou mães de crianças e deficientes e definiu-se, então, um prazo máximo de 60 dias para a implementação de modo integral desta determinação da Suprema Corte. O acórdão é de 20 de fevereiro de 2018. Com os excepcionamentos indicados no acórdão de casos de crimes com violência ou grave ameaça ou contra a própria prole. Esta decisão foi ampliada no HC que temos hoje em audiência pública, 165704, da Retrolatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, para pais responsáveis pelos cuidados do menor de 12 anos ou pessoa com deficiência, ou responsáveis imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 anos. O acórdão é de 20 de outubro de 2020. Me parece que esta preocupação externada pela Suprema Corte em sucessivos julgamentos definiu uma prévia ponderação jurídica de bens. No balanceamento da segurança social e da proteção integral da criança e do deficiente, a proteção da criança e do adolescente prevalece. Como ponderação é casuística e permite os excepcionamentos indicados pela Suprema Corte, que são, como tal, excepcionais. E isto precisa ser concretizado. A decisão da Suprema Corte precisa surtir efeitos concretos na nossa realidade prisional. Trago como sugestões para o exame da nossa Suprema Corte ideias que me parecem interessantes para o debate, para o aprofundamento do tema. Ideal seria a alocação permanente de recursos orçamentários para a gradual melhoria das condições da prisão. Na provocação política, é natural o desfavor a minorias, e somente por pressão externa isso pode ser alterado. É algo a se considerar na fixação de medidas. Necessária e urgente é a fixação de cursos periódicos e de acompanhamento psicológico dos agentes penitenciários e servidores da execução penal. Recomendável é a criação de órgão coordenador nacional, com prazo mínimo certo, como fase inicial de até possível permanência a ser ponderada no futuro, para que este órgão nacional faça a fixação de ações mínimas e de metas, assim como funcione este órgão nacional como reforço da importância do tema de modo estável, se não permanente, assim como sirva para o repasse de experiências nas várias unidades da federação responsáveis pela execução penal. O tempo decorrido, 3 anos do HC 143.641 e 8 meses do HC 165704, em tempos de pandemia, sem identificação de melhorias na condição das prisões, e especialmente na condição das prisões de protetores de crianças e pessoas com deficiência, induz considerar como devido o avanço em medidas estruturantes, mais detalhadas, com maior carga para a imposição de mudanças. Vejo nesse sentido como uma necessidade o maior detalhamento regulamentativo pelos gestores da execução, de todos os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento desta fase. CNJ, CNMP, Defensorias Públicas, OAB, Tribunais de Apelação, Varas de Execuções Penais,
para que se estabeleçam mais detalhadas normas, critérios para fiscalização, para a identificação do desrespeito intolerável e para o estabelecimento de prazo à definição dos pedidos na vara de execução penal. Eu ouvi e acolho sugestões, inclusive materialmente simples de implantação da conselheira Maria Tereza Willi Gomes, como a ideia de automanifestação, como a ideia de tarjetas com cores, símbolos para identificação de se tratar de pessoa responsável por criança ou deficiente, além de servir a tarja, eventualmente para identificar a espécie de crime processado ou condenado. São formas de identificação visual que facilitam a mais célere tramitação e solução do pleito. Em paralelo administrativo e jurisdicional, me parece recomendável o estímulo a cursos específicos aos operadores do processo para estudo do tema, para reforço da prévia ponderação de princípios fixada pelo Supremo Tribunal Federal e para a necessidade da muito excepcional justificativa para a denegação, que, como tal, exige muito forte valoração casuística e não reclamos genéricos de segurança social ou de gravidade da criminalidade abstrata. É busca de concretização da regra de liberdade aos responsáveis por crianças ou deficientes e do critério jurisdicional de rigorosa conferência de justificações concretas excepcionantes, para que se evite a possível acomodação ou até tendência de se considerar a muitos ou até a maioria dos casos como estando na situação da excepcionalidade para o indeferimento de pleitos. A fixação dada pela Suprema Corte merece concretização para que realmente a regra seja a liberdade de quem é responsável por criança, por pessoa portadora de deficiente. Jurisdicionalmente, eu me arrisco aqui, com o máximo respeito, a trazer algo a ser considerado, que é a fixação de prazo máximo para exame do pleito deste tema na vara de execução penal e nos tribunais de apelação, similarmente ao que fez a Suprema Corte na fixação de prazo para audiência de custódia. Mesmo sem lei, tratou-se de inovação muito benéfica, ao menos para a provocação da urgência no exame da audiência de custódia. Aliás, imagino como muito interessante uma medida adicional, seja pelo prisma jurídico, seja pelo prisma humanístico, que seria a medida de uma criação de audiência de custódia para o pleito de fixação de cautelares alternativas à prisão para quem faça a solicitação de proteção a filho ou deficiente. Essa fixação do prazo que propus inicialmente já seria de todo relevante. No momento em que pensamos na possibilidade do juiz ver, olho no olho, a pessoa que pede para criar, para cuidar de seu filho deficiente, me parece que cresceríamos aí não só no prazo, mas na sensibilização. Enfim, são medidas iniciais, provocações iniciais que trago, salientando a importância deste evento em que a Suprema Corte do nosso país ouve a sociedade para pensar em melhor implantação dos critérios que já definiu da prevalência do interesse da criança, da prevalência do interesse da pessoa com deficiência. É o que destaco, o que submeto ao exame da audiência, ao critério ponderado desta Suprema Corte, para a definição do que queremos como oportunização de igualdades sociais, para que filhos de presos não sejam filhos de ninguém, para que todas as crianças recebam realmente a constitucional proteção integral. A garantia na plena proteção das crianças dos presos é indício da busca social por igualação nas oportunidades. É via do controle social
pela prevenção e não pela repressão. É direito e esperança. Felicidades, ministro Gilmar Mendes, felicidades à nossa Suprema Corte nesta construção. Obrigado. Muito obrigado, ministro Nefe Cordeiro, por mais essa contribuição que certamente nós vamos considerar com toda a atenção e certamente vamos continuar dialogando.